Olá! Boas-vindas ao Conecta Scalabrini, o seu boletim periódico sobre o que realmente importa para o dia a dia empresarial. Hoje a gente começa uma série fundamental para entender o futuro dos negócios no Brasil. Vamos dar uma olhada nos aspectos gerais da reforma tributária. Este é o nosso primeiro episódio e ele vai destrinchar a mudança mais impactante no sistema de impostos do país das últimas décadas. Com certeza, é algo que mexe com toda e qualquer empresa que atua por aqui. Para começar, tem uma expressão que, descreve perfeitamente o nosso sistema atual. Manicômio tributário. É um apelido forte, né? Mas ele captura exatamente a enorme complexidade que as empresas enfrentam só para conseguir pagar seus impostos no Brasil. A necessidade de uma reforma começa exatamente aqui, nesse caos. E se essa ideia de manicômio parece um pouco de exagero, dá uma olhada nesse número. 5.568. Sabe o que é isso? É a quantidade de municípios no Brasil. O que significa que, em teoria, a gente poderia ter 5.568 legislações diferentes para um único imposto, o ISS. Pensa na loucura. É a ilustração perfeita da fragmentação que torna tudo um verdadeiro desafio. Mas depois de mais de 40 anos de discussões, parece que finalmente uma solução foi estruturada. Vamos entender então como é que a reforma se propõe a organizar esse cenário. A essência da mudança toda está na simplificação. O ponto central é esse aqui: 5 tributos sobre o consumo, ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS, que todo mundo conhece e que dão uma dor de cabeça danada, vão ser trocados por apenas 3, o IBS, a CBS e o Imposto Seletivo. A ideia é essa: unificar e simplificar de uma forma bem drástica o sistema. E o coração desse novo modelo é o tal do IV Dual. Basicamente, ele é a combinação dos dois tributos principais. O IBS, que vai juntar os impostos de estados e municípios, e a CBS, que cuida dos tributos federais. O ponto mais importante, a virada de chave, é que os dois vão funcionar com as mesmíssimas regras, o mesmo fato gerador e a mesma base de cálculo. É a unificação acontecendo na prática. Agora, é importante entender que essa reforma não é só sobre trocar nomes de impostos, sabe? Ela se baseia numa filosofia nova, guiada por princípios muito claros que buscam de verdade transformar o ambiente de negócios no país. O primeiro princípio, e talvez o mais esperado, é a simplicidade. O objetivo é criar um sistema que não precise de um exército de especialistas para ser entendido. Na prática, o que isso significa? Menos custos, menos erros e, principalmente, mais previsibilidade para as empresas planejarem seus investimentos com segurança. Em seguida, vem a transparência. Hoje em dia, é quase impossível saber quanto de imposto está embutido no preço de um produto, né? Com o novo sistema, a ideia é que o valor do tributo seja claro, nítido, para todo mundo ver. E isso não só informa melhor quem consome, mas também facilita o controle da sociedade sobre como os recursos públicos são usados. E aqui temos dois princípios que mudam completamente o jogo: neutralidade e destino. A regra agora é: o imposto passa a ser arrecadado no local de consumo e não mais no de produção. Isso põe um ponto final na famosa guerra fiscal, aquela competição maluca entre os estados para atrair empresas. A partir de agora, a decisão de onde instalar uma fábrica vai ser baseada em eficiência, em logística e não em qual estado oferece mais benefício fiscal. Bom, a ideia é ótima, mas a pergunta de $1 milhão é: como e quando tudo isso vai acontecer? O cronograma mostra direitinho como essa construção vai ser feita, passo a passo. A transição foi desenhada para ser gradual, em 3 grandes fases, sem sustos. Começa em 2026, com um período de teste, depois avança entre 2027 e 2032, com a substituição progressiva dos impostos antigos, e se completa lá em 2033, quando o novo sistema vai estar finalmente em vigor por completo. E aqui está o detalhe dessa transição para a gente ver. O processo começa com um teste em 2026 para calibrar tudo. O primeiro grande passo mesmo acontece em 2027, com a extinção do PIS e da COFINS. A partir daí, os impostos antigos, como o ICMS e o ISS, vão sendo reduzidos aos pouquinhos, ano a ano, enquanto os novos são implementados, até a substituição completa em 2033. Diante de tudo isso, a pergunta que fica é: qual é o impacto prático de verdade para o dia a dia das empresas? Vamos resumir os pontos principais. Em resumo, a reforma foi projetada para trazer benefícios muito claros. Menos burocracia, com regras finalmente unificadas, mais previsibilidade para o planejamento, o fim da guerra fiscal que tanto distorcia as decisões e, como resultado de tudo isso, um ambiente de competição mais justo,
onde a eficiência vai prevalecer sobre a engenharia fiscal. Esse foi mais um Conecta Scalabrini. A gente espera que essa análise ajude na gestão de seu negócio sobre essas novas regras. A pergunta final é: com o fim do manicômio tributário no horizonte, as empresas estão preparadas não apenas para cumprir novas regras, mas para competir um cenário onde a eficiência e não a complexidade vai definir quem vence o jogo? Se esse conteúdo foi útil, compartilhe com sua equipe e com colegas que precisam saber disso. Continue acompanhando a Scalabrini Associados e receba nosso conteúdo diretamente no seu WhatsApp. Até a próxima!